O Piauí teve 432 queimadas no mês de junho, o maior número registrado nos últimos 11 anos. Os dados são do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A reportagem é de Cíntia Moura. A falta de informação, de educação ou ato criminoso existe o ano inteiro, mas é nos períodos mais quentes do ano que as consequências são ainda mais graves. Os meses entre setembro e dezembro são os mais quentes e secos da região. Para piorar, a umidade relativa do ar chega entre 10% a 30%. Mas o nosso BR-Obró ainda nem chegou e nós já sentimos na pele os efeitos das altas temperaturas. Nesse primeiro semestre, a Defesa Civil Estadual registrou 959 queimadas, 432 só no mês de junho. Foi o maior número registrado desde 2012, quando o estado atingiu 865 focos. A cidade de Jeruminha ficou entre as 10 cidades brasileiras com o maior número de acumulados nos últimos 5 meses. Infelizmente, nós temos ainda um fator que é fundamental para a existência de queimada no estado do Piauí. E isso não se deve à natureza. A natureza potencializa a condição, aumenta a inflamabilidade, mas o fator fundamental é o cultural. É a vontade de algumas pessoas, é a permanência de hábitos, por exemplo, de acreditar que o fogo é uma ferramenta para a limpeza de terrenos. Então a gente observa muito isso no interior, no sul do estado, na faixa do sertão e na faixa do cerrado, que são principalmente aquelas regiões onde o nosso período chuvoso se inicia ainda na pré-temporada, entre outubro e novembro, porém é quando o período chuvoso termina de forma precoce. E ali nós temos ambientes que já estão impactados, estão secos, tem elevadas temperaturas, tem muita biomassa disponível e dessa forma os números de queimadas se avolumaram. Nós estamos com um recorde, considerando o período anterior, os anos anteriores, um número muito crescente de focos e poderá crescer, dado que as condições naturais favorecem a inflamabilidade e por isso que as autoridades elas têm que ser muito diligentes. Então, neste momento, a determinação do governo do estado do Piauí e dos órgãos de monitoramento, Corpo de Bombeiros, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Defesa Civil é atuar no sentido de impedir que nós tenhamos um número recorde de focos. Se possível, reduzir, inclusive, pela metade em relação às estatísticas dos últimos anos. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Piauí registrou um aumento de 63% na quantidade de incêndios. O sul do estado, na área sertaneja e dos cerrados, é o mais castigado, porque depende da agricultura, da ovinocultura e da caprinocultura. Lá, as chuvas começaram no mês de novembro e cessaram em março. Mas vale lembrar que a natureza não ateia fogo. Quem faz isso é o homem. Por isso, evitar depende exclusivamente da gente. E nesse caso, o remédio para quem não tem bom senso é lei. Quem causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio pode ser punido com reclusão de 3 a 6 anos e ainda pagar uma multa. O nosso trabalho consiste na sensibilização, na conscientização, na educação da sociedade, no sentido de que queimada é crime. E mesmo aquelas queimadas autorizadas, as queimadas que são necessárias, elas devem ser feitas obedecendo o seguinte regramento: de produção de espaços de segurança, que são chamados aceiros, para impedir a propagação da chama. E tudo isso é feito com a orientação da SEMAR, do Corpo de Bombeiros. Essa é uma atividade profundamente mitigadora, porque ela impede que aquela queimada se transforme num incêndio florestal e que, na verdade, ela se alastre, produzindo prejuízos para a sociedade. Esse é um momento que a gente está atuando bastante na sensibilização, visitando as comunidades. Nossas equipes devem, nos próximos dias, empreender uma agenda pelo sertão, fazendo reuniões sistemáticas com comunidades rurais, com CONDEX, que são as defesas civis municipais, para implementar essa campanha de prevenção para o período da estiagem. As queimadas castigam não só o meio ambiente, mas também a saúde. E se aí onde você mora começar algum foco de incêndio, deve ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros no 193 e, em casos de prevenção e denúncias, é procurar a Defesa Civil no 199 ou procurar a Secretaria de Meio Ambiente do seu município. A preocupação é que o BR-Obró ainda não começou. O BR-Obró, historicamente, é o período onde há o maior registro de casos de queimadas em áreas florestais. Então, se o período mais quente do ano ainda nem começou e os números já são recorde de queimadas, a preocupação aumenta.
Então, deve ficar uma mensagem direta à população. O Corpo de Bombeiros está aí para quando precisar atender uma ocorrência. A Defesa Civil do Estado está atento com esse monitoramento. Mas algumas práticas ainda contribuem para a ocorrência das queimadas. É o hábito de tocar fogo no lixo, é o hábito de queimar a roça, né? Preparar o terreno para plantar. Muitos ainda utilizam da queimada. E nem todo mundo tem o domínio da técnica para fazer uma queimada segura. O perigo está aí, quando o fogo tende a se alastrar. Aí, além do que estava ali, tendo a perspectiva de acontecer. E muitas vezes, os danos podem ser irreparáveis. Pode ir além da mata, pode atingir a saúde das pessoas, porque fica a poluição no ar. Pode chegar a uma determinada moradia ou prédio, propriedade de quem não tem nada a ver com aquele fogo, sofre as consequências. Lembrar que, infelizmente, o Corpo de Bombeiros do Piauí tem suas limitações, o efetivo ainda é limitado, não dá para atender tanta ocorrência ao mesmo tempo em todas as cidades. Existe o trabalho dos bombeiros voluntários, bombeiros civis, são pessoas que fazem o curso de como agir nesses casos, estão nos municípios trabalhando, mas é fundamental a consciência da população. Não fazer. Se realmente não tem o domínio da técnica do fogo, é melhor não fazer, para evitar danos maiores contra si e contra o outro, que muitas vezes não tem nenhuma relação com aquela situação e pode sofrer as consequências.